Fala pessoal do Guia dos Bancos, Val Macedo mais uma vez, e hoje a gente trouxe um assunto que para muitos é um assunto que significa despesa, débito na sua conta, prejuízo, e na verdade a gente vai aqui desmistificar tudo isso e passar para você essa informação que muitos empresários e empreendedores ainda não têm. Nesse vídeo de hoje a gente vai estar explicando para vocês sobre o pacote de serviços que os bancos têm para a sua empresa. Pacote de serviços, em alguns bancos também conhecido como cesta de serviços ou pacote de benefícios. Como que funciona? O que é esse pacote de benefícios? Você já ouviu falar na cesta de serviços? Então a gente vai começar falando para vocês exatamente isso. O que é o pacote de serviços e por que ele foi criado? O pacote de serviços nada mais é do que uma quantidade de benefícios que o banco possibilita ao cliente a ter para que o seu cliente consiga movimentar a sua conta durante aquele mês, aquele período, gastando um valor fixo. Esse é o conceito do pacote de serviços. E como que funciona isso? Vamos lá. Imagine que você tem uma loja de roupas, por exemplo, e que todo mês você precisa estar fazendo as transferências para os seus fornecedores, fazendo transferências para os seus funcionários, pagando o salário deles, pagando também os impostos, o Simples Nacional, o imposto de transferência estadual e assim como todas as outras movimentações que tem dentro da conta da sua empresa. Toda essa movimentação, tanto para lá quanto para cá, existe um custo por parte do banco. Sim, o banco tem um custo com tudo isso que é feito dentro da conta. E quem cobra isso do banco? Olha, quem cobra isso é o Banco Central, que também está regulamentando os bancos oficiais que nós temos na praça, e também a Câmara de Compensação, que é quem faz aí a liquidez daqueles valores que são transacionados dentro dos bancos. Então, o pacote de serviços, quando ele foi criado, alguém pensou o seguinte: ora, se eu tenho um cliente, um empresário, que ele vai fazer 15 transferências dentro de um mês, e cada transferência dessa tem um custo de, por exemplo, R$1 por transferência, lógico que eu, enquanto banco, vou ter que cobrar esse valor do meu cliente. Então, por esse motivo, foi criado o pacote de serviços, porque se o cliente faz 15 transferências no mês, ele pagaria R$15. Imagina que, além das transferências, você faz também pagamentos de boletos. Você estaria lá pagando mais os valores dos boletos que você estaria pagando durante o mês. Então você já tem R$15 de despesa das transferências, mais os valores dos pagamentos. E aí quando você for pagar os seus funcionários, você tem mais aquele valor da folha de pagamento que vai debitar da conta da sua empresa. Só esse exemplo que eu dei aqui já superaria fácil a marca dos R$50 que seria debitado na conta da sua loja ou do seu estabelecimento apenas com essa tarifa. Então, pensando nisso, os bancos criaram o pacote de serviços. E o pacote ele é muito variado. Cada banco tem a sua recomendação, cada banco tem a sua tabela, e eu trouxe aqui uma tabela para a gente analisar de um determinado banco nacional. Então, para vocês entenderem melhor como que funciona o pacote de serviços, a gente criou aqui uma tabelinha colocando alguns valores que alguns bancos cobram no nosso cenário nacional e a gente vai estar estudando cada um deles. O primeiro é o seguinte: observe que você tem aqui um banco que cobra um valor de R$20 pelo pacote de serviços. O que é que está dentro desse pacote de R$20? Vamos lá, a gente pode ter aqui transferências, nós podemos ter aqui taxa de cadastro, nós podemos ter também a folha de pagamento, e a gente pode ter dentro desse pacote de serviços uma figura chamada de TED, ou então o DOC. Nossa, quanta sigla, né? Mas é muito fácil da gente entender, veja bem. Para uma transferência, se você vai fazer 10 transferências dentro de um mês, supondo que cada uma custa R$1, você gastaria R$10 por mês. Ou seja, dentro de um mês só de transferência você já estaria gastando R$10. E vamos supor que você vai fazer a sua folha de pagamento e que você tem na sua empresa 5 funcionários. 5 funcionários vezes R$1 de cada funcionário que você vai ter que transferir, você já tem aí R$5. Com mais 10 transferências, R$15. Olha que está bem perto dos R$20 que custa o primeiro pacote de serviços. Mas você vai fazer um TED ou um DOC.
Eu sei que muitas pessoas não sabem o que é um TED e o que é o DOC. Então, antes de continuar nesse exemplo, eu vou explicar para vocês o que é. O TED é uma transferência eletrônica direta. É quando você tem conta em um banco, como por exemplo um Bradesco, e você precisa mandar um valor para um outro banco, como por exemplo o Banco do Brasil. Então é cobrado uma TED. E quanto que os bancos cobram? E quanto que os bancos cobram por uma TED? Olha, a média de valor varia, mas a gente tem banco que cobra, por exemplo, R$ 15 por uma TED. Então, e o DOC? O DOC, qual seria a diferença do DOC para o TED? Se o TED é uma transferência bancária, o DOC também é uma transferência bancária, porém, o DOC sempre funciona à noite. Por que isso, Val? Porque o TED ele tem um horário para ser feito. Ele pode ser feito das 10 da manhã até as 5 da tarde. E o DOC você pode fazer durante o dia inteiro. O TED ele cai na sua conta em até 15 minutos. Então, se eu tenho uma conta no Banco do Brasil e eu mando um dinheiro para a sua conta, que é lá no Banco Bradesco, por exemplo, em 15 minutos o valor sai da minha conta e entra na sua conta. E a sua empresa pagaria o valor de R$ 15. E o DOC? Vamos supor que você quer fazer essa transferência após as 5 da tarde. Então, já fechou o horário do TED e ainda assim você precisa mandar o valor para alguém. Não tem problema, você utiliza do DOC, porque o DOC ele vai ser feito à meia-noite. A meia-noite é o horário que o banco faz ali as suas transações do DOC. Então, no DOC, você tem um custo de aproximadamente R$ 9, é uma média, tá? Esse valor. Cada banco varia, para mais ou para menos. E nós temos também alguns bancos digitais que não cobram por esses serviços. Mas vocês podem ver em outros vídeos que a gente já colocou aqui, que eles não cobram TED nem DOC, mas lhe cobram um outro valor com diversos tipos de nomenclatura, como, por exemplo, outros encargos. Mas voltando para o exemplo. Então, o TED você pode fazer de 10 às 5 da tarde e o DOC durante todo o dia, sendo que o valor do DOC vai cair na sua conta no outro dia. TED cai em 15 minutos e DOC no outro dia. Voltando agora para ficar claro, vamos supor que a sua empresa fez 10 transferências, como a gente citou no exemplo, você tem uma folha de pagamento de 5 funcionários e você precisa fazer um TED para um fornecedor. Só que você teria R$ 15, mais R$ 5, 20, mais 10 transferências, R$ 30. Então imagina descontar da sua conta R$ 30 só por 3 serviços. Foi por esse motivo que os bancos criaram os pacotes de serviços. Por quê? Se você está, por exemplo, no pacote de nível 1, onde você tem o valor de R$ 20 por mês, esse pacote nível 1 ele vai lhe dar direito a uma série de benefícios em quantidade. Por exemplo, o pacote nível 1 lhe dá direito a 5 transferências, 5 folhas de pagamento, 2 TEDs, 2 DOCs e para tudo isso você pagaria R$ 20. O pacote nível 2, seguindo a sequência, seria os mesmos benefícios, porém ele lhe dá uma quantidade maior de benefícios bancários. No pacote nível 2, que custa R$ 49 por mês, você poderia fazer, por exemplo, 30 transferências, 10 folhas de pagamento, 3 TEDs, 2 DOCs e assim sucessivamente. Lembrando que aqui nós listamos apenas alguns serviços bancários, mas tem vários outros. Esse serviço bancário aqui ele é muito especial. Nele eu vou colocar o nome. Esse daqui se chama cheque. Muito provavelmente o seu negócio ele precise de folhas de cheque. Agora, responde para mim aqui nos comentários. Quantas folhas de cheque a sua empresa usa no mês? Ou ela não usa? Isso varia bastante de negócio para negócio. Mas temos pessoas que geralmente elas utilizam um talão inteiro de cheques em um prazo de um mês. Um talão inteiro de cheques, ele tem 20 folhas de cheque. Então, se no nível 1 você tem por um valor de R$ 20 o direito de fazer 5 transferências, folha de pagamento, um TED, um DOC ou 2, imagina quantos cheques você precisa usar para esse pacote de nível 1. Se sua empresa, por exemplo, você tem muitos fornecedores, eu vou imaginar aqui, por exemplo, imagina que você tem uma loja de material de construção, onde você precisa comprar cimento, areia, telhado, arames e assim sucessivamente. Você tem vários fornecedores e esses fornecedores eles aceitam pagamento em folhas de cheque. Imagina quantas folhas de cheque você vai precisar durante um mês
para pagar a todos esses fornecedores? Olha, no mínimo, pela minha experiência bancária, seria em torno aí de 40 a 50 folhas de cheques em um mês. Então, qual desses níveis de pacotes de serviços seria mais interessante para quem usa até 50 folhas de cheques no mês? Essa é a pergunta que você precisa analisar. Você precisa ter ela muito bem respondida para depois você procurar o banco e identificar qual seria o pacote de serviços mais interessante para você. Por exemplo, no pacote de serviços de número 3, ele tem um valor de R$ 99,00 por mês. Com esse valor de R$ 99,00 por mês, quantas folhas de cheque o banco disponibiliza para a sua empresa? 5, 10, 15, 20 ou 45? Vamos supor que ele disponibiliza 45 folhas de cheque. Então, logicamente, talvez o pacote número 3 seja o pacote mais interessante para a sua empresa. Porque só com os cheques seria suficiente para você utilizar toda a folha de cheque que a cesta de serviços lhe proporciona. Tá ficando claro? Tá dando para entender o que significa o pacote de serviços? Mas não pare por aí, porque o melhor ainda está por vir. Eu vou deixar para o final. Veja bem, o nível 4 e o nível 5, se você analisar de perto, você vai ver que são valores mais expressivos. Imagina você ter uma empresa que cobra R$ 150 da sua conta bancária por mês. Quanto de direito você vai ter? Quantas transferências você tem direito? Quantos cheques? Quantos TEDs? Quantos DOCs? Então varia de perfil para perfil. E vamos um pouco mais além. Imagina uma construtora. Quantas transferências uma construtora faz por mês? Quantas folhas de cheque uma construtora utiliza durante o mês para fazer os pagamentos dos fornecedores, para fazer as transferências ou os recebimentos de tudo que ela tem? Imagina contas a pagar e contas a receber de uma empresa que está construindo ali 70 apartamentos. Então, por esse motivo, algumas empresas de grande porte, elas utilizam sim de pacotes de serviços com um valor mais elevado. Observe, ele vai pagar R$ 459,00 por mês, porém ele vai ter direito, por exemplo, a 500 transferências por mês, ele vai ter direito a 50 talões de cheques por mês. Se cada talão tem 20 folhas, imagina 50 talões de cheque. Ele vai ter direito a uma folha de pagamento de até 200 funcionários, tudo incluído nesse valor de R$ 459. Ele vai ter, por exemplo, 50 TEDs por mês que ele pode fazer e 90 DOCs por mês que a sua empresa pode fazer. Entende o quanto que isso é vantajoso para a empresa? Se não houvesse essa cesta de serviço com um nível maior, com um valor mais expressivo, quanto que essa construtora gastaria só de tarifas, de transferências, pagamento, folha de pagamento, cheque? Imagina isso. Então, para esse empreendedor, para esse empresário que tem esse pacote de 459, ele é muito interessante, porque ele sabe que ele tem um custo fixo por mês de 459, porém ele tem ali um leque de oportunidades em termos de transferências, pagamentos e assim por diante. Claro que uma dúvida que sempre surge é o seguinte: o pequeno empresário, ele entra no banco e fala assim: como pode? Como que a minha empresa vai pagar uma cesta de serviços no valor de R$ 150? Isso é um absurdo. Isso acontece muito. Mas na verdade é porque você não tinha essa informação. Se você soubesse tudo que está dentro desse pacote de serviços dos R$ 150, você iria no banco e iria solicitar que o seu pacote de serviços fosse esse, ou fosse um pacote até maior, se você tivesse uma quantidade de transferência igual a esse exemplo da construtora que eu dei. Mas como eu disse para vocês, muitos empresários não têm essa leitura. O pessoal não sabe o que é que significa. Eles não sabem, por exemplo, quantas folhas de cheque a sua empresa vai utilizar durante um mês. Lembra que a gente já falou em outro vídeo sobre a visão 360 graus do negócio? Se você não lembra disso, ou se você não viu ainda, volta aqui nos nossos vídeos, dá uma olhada que em algum lugar por aqui vai ter o link de um vídeo onde a gente fala disso, de uma visão 360 graus do seu negócio. Você precisa saber exatamente todos os custos da sua empresa. E sabendo todos os custos, você sabe quantas folhas de cheque você vai utilizar. É muito simples. Então olha como a coisa se inverte. Em vez de você procurar o banco e reclamar pelo seu pacote de serviços, você vai passar a procurar o banco e solicitar qual é a cesta de serviços mais interessante para você. Isso é muito bom. E como eu disse para vocês, o melhor ainda está por vir. No final, eu vou mostrar para vocês uma recomendação minha do Guia dos Bancos de como você transformar
tudo isso aqui, todos esses valores em, acredite, crédito para vocês, em crédito para você, para o seu CPF, para sua pessoa física. Vamos lá que a gente vai chegar lá. Quer falar mais alguma coisa? Uma pergunta, não sei? Eu pensei no seguinte, qual a recomendação, por exemplo, pelo DOC ser mais barato, pelo TED ser mais caro? Eu pensando de forma nacional, eu falei assim, bom, pensando nisso, eu vou usar agora o DOC. Tipo assim, eu preciso me planejar para fazer os meus pagamentos, transferências de outros bancos. Isso, é isso aí. A recomendação é essa. Você se planeja, porque o DOC só cai no outro dia. Isso. O TED cai em 15 minutos, só que o TED é mais caro. Sim, só que aí você usa o TED para uma coisa mais emergencial. Mais emergencial, mais urgente. Pronto, isso, entendeu? É disso que eu tava falando. Vamos lá, então deixa eu falar aqui de sugestão. Uma sugestão que o Guia dos Bancos vai dar para você é o seguinte. Olha, se você tem um custo do TED de R$15 e você tem um custo do DOC de R$9, por que não você se programar para fazer todos os seus pagamentos através de DOC? É muito simples. Combina com seus fornecedores que, se o boleto vai vencer no dia 10 e você precisa transferir esse valor para a conta dele, no dia 9 você vai programar o seu Internet Bank para que seja feito um DOC no dia 9. Por quê? Porque o seu fornecedor vai receber o valor na conta no dia seguinte, ou seja, no dia 10, o dia combinado. Mas você fez o pagamento no dia 9. E quando você faz essa programação para o dia 9, só nessa brincadeira aqui você está economizando R$6. Imagina se você for fazer 10 DOCs no mês, você estaria economizando R$60 e assim sucessivamente. Agora, o mais importante de tudo isso é a gente pensar no Internet Banking. Tudo que a gente está falando aqui são pacotes de serviços que a sua empresa tem direito perante os bancos. Porém, você empresário, você empreendedor, tudo tem que estar na ponta do celular, como a gente dizia antigamente, na ponta do lápis. Ou seja, toda a sua gestão ela tem que estar no celular. Você tem que ter um aparelho celular onde você consiga, pelo celular, fazer todas as transferências que você precisa, fazer todos os TEDs, fazer todos os DOCs, fazer todos os pagamentos. Sabe por quê? Porque quando você faz as transferências pelo mobile, por aqui, os valores mudam, e mudam para menor. Então, se um TED feito pelo Internet Bank, ele custa R$15, um TED feito pelo mobile, por exemplo, ele pode custar R$9, o mesmo preço do DOC. Você sabia disso? Isso aí são algumas sacadas que a gente dá, por exemplo, durante o nosso curso mais aprofundado, onde a gente mostra para você, empresário, como que você vai utilizar essas ferramentas de uma maneira mais eficiente e que traga uma economia sadia para a sua empresa. Isso aqui são coisas que todo empresário necessita. É impossível você ter uma gestão do seu negócio se você não tem isso aqui de forma clara, de forma objetiva. Você, por exemplo, já parou para fazer o cálculo de quantas transferências você faz no mês na sua conta pessoa física? Sim, na sua conta pessoa física. Olha, se eu tenho um controle de que todo mês eu pago o aluguel da minha casa, eu pago a escola do meu filho, eu pago a parcela do carro via transferência, por que não fazer toda essa programação e fazer essas transferências com um dia de antecedência para economizar? Ou até mesmo pedir que todos esses meus credores emitam boletos, porque através do boleto, perceba que o boleto não entra aqui. Então, o pagamento de boleto, ele não é uma opção do pacote de serviços. Você pode pagar 10 boletos no seu Internet Bank, como você pode pagar 1000 boletos. Isso depende exclusivamente de você. Então, essa é uma sacada do Guia dos Bancos. Peça para os seus fornecedores emitirem boletos para você, por exemplo. Para quem gosta de usar cheque, tem muitos empresários que ainda são muito ligados ao cheque. E o cheque, no momento que a gente vive hoje, ano de 2020, a gente sabe que a clonagem dos cheques são muito grandes. Existem muitas empresas que estão passando por sérias dificuldades simplesmente porque tiveram cheques clonados. E quando você tem um cheque clonado uma vez, muito provavelmente seu cheque vai ser clonado inúmeras vezes. Por quê? É simples. Porque o fraudador, quando ele identifica que o seu cheque passou naquele momento de fraude, né? Ele vai repetir aquela operação. Então, mesmo que você identifique que o seu cheque foi clonado uma primeira vez, pode demorar 1, 2 ou 3 meses. Mas o seu cheque provavelmente vai ser clonado de novo, porque o fraudador já tem essa informação na mão. Então, a maneira mais segura é substituir o seu cheque por um boleto bancário. Imagina, você tem um fornecedor que lhe vende, por exemplo, o saco de cimento.
e você paga para ele via cheque. Por que não chegar para esse fornecedor e dizer, olha só, a partir de hoje, o meu contas a pagar vai lhe pagar através de boletos. Procura o seu banco, se vira, dá o seu jeito aí, mas o meu contas a pagar só vai pagar através de boletos. Com essa pequena ferramenta, essa mudança de logística dentro da sua empresa, você vai estar economizando em cheque, você vai estar economizando no pacote de serviços e o melhor, você ainda está trazendo uma segurança maior para a sua empresa, para o seu negócio, porque você não está tendo ali o risco de fraude. Não que no boleto não tenha fraude, a gente sabe que tem algumas pessoas que também fazem essa fraude para o boleto, mas é muito mais difícil. A nossa recomendação é faça essa mudança. Se você está gostando de todo esse conteúdo que a gente está dando aqui, em algum lugar desse vídeo vai ter um link. Clica nesse link e se cadastra no nosso grupo do Telegram. No nosso grupo do Telegram, a gente tem informações bem mais assertivas, bem mais dinâmicas. É na hora. Eu estou vivendo alguma situação dentro do banco ou dentro da minha empresa e na mesma hora ali eu puxo o áudio e conto para vocês, vem uma sacada. É uma forma da gente estar bem mais próximo. Aqui embaixo eu coloquei para vocês a visão 360 graus do negócio. Nós já falamos sobre isso no outro vídeo, mas é interessante você ter esse conhecimento porque alguns empresários podem perguntar, olha, eu tenho 10 pagamentos que eu faço todos os meses. Porém, esses 10 pagamentos o meu fornecedor só aceita via cheque. Como que eu vou saber qual dessa cesta de serviços é a mais interessante para minha empresa? É muito simples. Todos os bancos nacionais, eles fornecem no site desses bancos o pacote de serviços adequado para cada perfil das empresas. Então você pode ir no site do seu banco e lá vai ter cesta de serviços. Você olha na coluna quais são as opções da cesta de serviços e quais são a mais interessante para você. Tem também um gráfico que são gráficos de quantidades. Por exemplo, pacote de serviço nível 1, 10 folhas de cheque. Pacote de serviços nível 2, 30 folhas de cheques. E assim sucessivamente. Porém, ele não para só nos cheques. Ele fala sobre transferências, sobre pagamentos, sobre folhas de pagamento, débito, crédito, todas as informações. A tabela é um pouco chata, mas cabe a você, empresário, tirar 30 minutos do seu dia e analisar essa tabela minuciosamente, para que você consiga, através da análise 360 graus, visualizar quantas folhas de cheque você vai utilizar no mês, quantos DOCs você faz, quantos TEDs ou até mesmo quantos funcionários a sua empresa tem, para que você possa ter esse controle. Olha, eu tenho 10 funcionários, preciso de um pacote de serviços nível 3, porque eu tenho uma cesta de R$ 99,00 que me dá direito a pagar uma folha de pagamento de até 15 funcionários. Ou o inverso. Existe uma situação que é o seguinte, o empresário despreparado, ele não tem essa informação, ele vai até o banco, e lógico, o banco vai oferecer para ele o que há de mais caro. O banco pode oferecer para um empresário, por exemplo, a cesta de serviços número 4, com o valor de R$ 150,00. Porém, a empresa desse empresário é uma pequena empresa. É uma loja de roupa, é uma farmácia com 3, 4 funcionários. Para que ele vai querer uma cesta de serviços no valor de R$ 150,00 por mês se ele tem poucas operações feitas na sua programação mensal? Agora, o gerente do banco ele não vai te dizer para você sair da cesta de 150 e ir para a cesta de R$ 20. Cabe a você, empresário, ter essa informação, sentar na mesa do seu gerente e negociar com ele. E aí vem uma outra situação. É possível fazer uma cesta personalizada? Claro, é possível sim. Inclusive, a cesta personalizada é um diferencial de alguns bancos brasileiros. Você pode sentar na mesa do seu gerente e negociar item a item com o seu gerente. Dizer, olha, gerente, eu faço 15 transferências no mês, eu tenho uma folha de pagamento de até 10 funcionários, preciso de folha de cheques no valor de 30 folhas por mês, e ali vocês vão criar juntos um pacote de serviços. Porém, esse pacote de serviço personalizado, ele tem um dificultador, que é o seguinte, a partir do momento que você fez aquele parâmetro e disse que você precisa de 10 folhas de cheques, se você usar a 11ª folha, essa 11ª folha já eliminou toda a personalização que você fez da sua cesta. Ela vai aproximar para um nível mais próximo no grau acima. Então, se a sua cesta personalizada deu o valor de R$ 99,00 e você ultrapassou aquela quantidade, você vai ser direcionado para a cesta de R$ 150,00. Ficou claro? E agora vem a melhor hora de toda essa explicação, que é o seguinte, através do Guia dos Bancos, eu vou dar uma sacada para você. Existe um banco nacional que tem um pacote de serviços que ele é muito interessante, porque ele tem uma cesta
exclusiva para os MEIs, que são microempreendedores individuais, e tem também a cesta de serviços direcionadas para as grandes empresas, as MGEs, as empresas que são megacorporações. Por que MGE? Mega e grande empresa. Essa é uma sigla que a gente usa dentro do ambiente bancário. Mas a sacada é a seguinte: existe uma maneira de você fazer com que todos esses valores eles sejam transformados em crédito para o seu celular. Como que isso funciona, Val? Como é possível? Que notícia boa! Exatamente, é muito simples. Se você tem o seu CNPJ e a sua empresa tem algum pacote de serviços desse, vá até o banco, peça para o banco ativar o serviço de SMS do celular do sócio. O que é isso? Qualquer tipo de movimentação que houver na conta da sua empresa, seja débito, crédito, transferências, recebimentos, pagamentos ou débitos de folhas de pagamento, qualquer movimentação, vai chegar uma mensagem via SMS no seu celular. Sim, no seu, que é o dono, seu celular pessoa física. E quando você ativa esse benefício bancário, ele habilita uma possibilidade, que é de você converter todos esses valores da cesta de serviços em bônus para o seu celular. Olha que maravilha! Isso significa que você pode, por exemplo, ter uma cesta de R$ 459, todos os benefícios que a gente já explicou aqui, e o seu celular receber um crédito no valor de R$ 459. Essa dica é muito boa, hein? Tenho certeza que você ficou muito feliz e muito animado com essa possibilidade. Eu, por exemplo, tenho isso nas minhas empresas. E o Banco Nacional, que oferece essa garantia, ele até não divulga. Mas se você, empresário, tiver essa informação, isso aqui vai mudar a história da sua empresa e também a história da sua vida. Por que mudar a história da minha vida com isso aqui? Claro, você vai estar mais próximo das pessoas que você ama. Se você tem R$ 459 no seu celular para gastar com mensagens, SMS e megabytes para uso da internet, você vai estar falando com as pessoas que você ama. Se a sua empresa fica longe da sua cidade onde você convive, olha que possibilidade que você tem de fazer uma chamada de vídeo e usar esse benefício ao seu favor. Mas isso só é possível se você tiver o sistema de SMS ativado dentro do seu banco. Então muita gente pensa assim, poxa, eu vou estar todo mês pagando um valor para o banco para ter direito ao pacote de serviços? E na verdade você está pagando para o banco para ter direito ao pacote, porém esse valor ele retorna para você como forma de benefício, como forma de crédito no seu celular. Isso para os pequenos empreendedores, para as pessoas que estão começando, é maravilhoso, porque a gente sabe o custo de uma ligação. Por mais que nós tenhamos um plano de uma operadora que seja um plano muito bom, esse plano tem um custo por mês. E eu tenho muita certeza de que R$ 459, por exemplo, é um valor muito maior do que o que você paga no plano da sua operadora. Essa é a sacada do Guia dos Bancos, essa é a sacada de hoje. Então, se você tinha qualquer tipo de dificuldade a respeito do pacote de serviços, pensa, calma, negocia com seu gerente, chama para conversa, identifica qual dessas possibilidades é a possibilidade mais interessante para você e estabelece a cesta de serviços que seja mais adequada para o seu negócio. Mas antes disso, tenha a visão 360 graus. Analisa quantos funcionários você tem, quantos pagamentos você faz por mês, quantos pagamentos em cheques podem ser transformados em pagamentos via boletos, exige isso do seu fornecedor. Você vai trazer uma segurança maior para você com relação à clonagem de cheque e você vai trazer uma economia, porque você vai estar tendo mais pagamentos de boleto, que não tem custo, e menos transferências, que tem custo. E se nada disso der certo, se ainda assim você achar que o banco está lhe tomando aquele valor mensal, é simples. Ativa o SMS, pede para o gerente do banco essa possibilidade e transforma tudo isso aqui em crédito para o seu celular. Olha, fala aqui nos comentários, você sabia ou não sabia desse benefício dos pacotes de serviços? Fique esperando sua resposta, eu tenho certeza que a minha equipe vai estar respondendo a cada um de vocês. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, isso é fundamental, porque quando a gente coloca um vídeo novo, a gente te manda um alerta avisando que tem um vídeo novo no canal. A gente vai trazer economia, sucesso e prosperidade para o seu negócio. Esse é o Guia dos Bancos, Val Macedo mais uma vez, e se inscreve no canal do Telegram, o link está aqui embaixo, hein? Um abraço.